Podcast Etílicos, com essas 4 lendas aqui. 3 e eu também, né? Episódio 1, vai dar bom? Valendo, claquete! Pessoal, Etílicos Podcast, o que é isso, né? Hoje a gente vai fazer a apresentação de todos os participantes da mesa. Essa é uma mesa longa, muito episódio, muita pauta, tem muita coisa pra falar. Muita polêmica. Suspeito que vai ter muita polêmica. Suspense. Não vai ter nada. Vamos começar assim, então. Eu vou fazer a apresentação, vou falar pro pessoal quem eu sou. Depois, aí cada um depois vai se apresentando, beleza? Combinado. Bem, então quem sou eu, né? Eu sou Afonso. Possivelmente quem tá vendo, ouvindo, né? Já me conhece do Instagram, Cara do Whisky. O cara do whisky. O cara. É quase o boy do whisky, né? O boy do whisky. O boy magia do whisky. do whisky. Aí já foi demais. Aí boy magia já fica complicado. Bem, mas como é que Afonso começou a fazer conteúdo sobre o whisky, né? Yes. O whisky foi a primeira bebida com que eu tive contato e prazer, assim, que eu gostei de beber mesmo. Ao contrário da maioria das pessoas que começou gostando de cerveja. E tem um aspecto interessante também, que o meu avô era um bebedor de uísque. Então tem muito assim de vê-lo beber uísque. A família contribui muito, né? Contribui, né? Tá no sangue. E aí, assim, comecei a acumular um pouco de garrafa de uísque em casa e fui procurando estudar, ver o que era a diferença de um pro outro. E assim nasceu o Instagram, né? Do Instagram eu conheci o Igor, o Advalter, incentivaram a fazer degustação de uísque, fortaleceram, apoiaram muito esse rolê e aí então veio a ideia do podcast. Então assim, uma coisa foi levando a outra. Conheci o Igor, conheci o João, conheci o Pedro. Nunca fui grande entendedor, mas me vi no meio de uma galera que sabia muita coisa. Então, assim, Pedro, quando começou aí nas degustações, nos workshops, cara, Pedro dava aula, falava de temperatura nos armazéns e barril, como é que isso muda e interage com a bebida e tal. E todo mundo foi aprendendo, né? A ideia do podcast é ver se a gente consegue ter essa conversa que a gente tem no ambiente informal e levar para quem tá em casa aprender de alguma forma, né? E a gente, coisa que eu percebi, a gente aprende falando e a gente aprende ouvindo e a gente aprende recebendo feedback também. Então, às vezes eu postava um negócio lá, o cara mandava uma mensagem, pô, dá uma olhada nisso. Então, se bobear, vai aparecer alguém lá do outro lado que vai dar um feedback pra gente, é uma coisa bacana também pra gente conhecer, né? Mas vamos lá, eu separei aqui por ordem alfabética e aí, na forma como a gente se sentou, vai ficar tipo horário, né? Entendi. Igor, fala pra gente quem é Igor Menegatti, cara. Quem é você? Não é muito difícil falar sobre mim, não. Sou um menino novo ainda. Acho que eu sou o mais novo aqui da mesa, né? Tem cara de mais velho, né? Mas eu sou o mais novo aqui da mesa, né? Apesar de ser novo, já tô há muito tempo trabalhando com bebidas em geral. Já que eu me lembro que eu comecei a ter consciência do que eu estava trabalhando com isso. Eu devia ter uns 14, 15 anos. Né? Quando eu ia nas feiras com meu pai. Uma história engraçada, né, que eu tenho de quando eu ia nas feiras. Eu tenho uma coleção de quase 2.000 miniaturas diferentes. Eu ia nas feiras, meus pais me davam uma miniaturinha, eu ia lá, trocava. Então eu tenho uma coleção gigantesca de miniaturinhas só de ficar indo em feira. Mas o rei do brindezinho, então, né? Eu já trabalho com isso, já tem quase 15 anos, né? Tô com 29, 14 anos mais especificamente. Eu sou engenheiro também, sou engenheiro de produção e tenho mestrado em engenharia ambiental. Hoje em dia eu tô na parte da administração da Cachaça Santa Terezinha e também com um produto diferente que a gente tá tomando novos ares, que é o Rolical, que é um outro produto, né, diferente. Mas a Santa Terezinha já tem quase 100 anos de tradição e é muito pesado até pra mim continuar essa história. Foi uma história que começou com meu avô, hoje meu pai é quem toma conta e é isso. O grande Bacana. T. Passa a bola.
O grande T, a de Walter. De Walter Menegatti, o T. Bacana, Igor. Me diz uma coisa, você consome todos os tipos de bebida ou alguma de preferência? Olha, eu gosto de beber. Novidade. Aí seja uísque, seja o que for. Eu gosto de beber. Eu acho que todo mundo que tá aqui nessa mesa gosta, Eu né? não gosto. Não, que isso. Eu nunca vi você, por exemplo, Pedro, você gosta muito de vinho. Eu nunca vi você falar de consumir vinho. Eu bebo menos vinho, né? Eu gosto mais dos destilados, admito isso, dos destilados e dos drinks. Vinhos, espumantes, até a cerveja mesmo não tô consumindo tanto, mas a gente bebe de tudo aí. Entendi. Toma até tiro de 12, né? Isso daí. E aí, João? Fala um Joe. pouquinho aí. Quem é João Morandi? João Morandi. Pessoal, bem-vindos ao podcast Etílicos, hein? Vai sair muita coisa boa aqui, muita conversa que a gente... claquete. Que a gente, né, tem em momentos informais, agora a gente vai ter em momentos informais junto com vocês aí. Vai ser um prazer. Eu sou bartender. Tem gente que chama de mixologista também. Não vamos entrar nessa treta aqui agora. Eu acho que agora é uma profissão regulamentada, né, bartender? Não, foi aprovado numa comissão da Câmara, aí vai para plenário, depois, enfim, aquele trâmite todo, mas já começaram, tem essa luta aí de aprovação da profissão, né, para ser algo regulamentado, enfim. E mixologista também, quando eu não estou atuando, né, o bartender é aquele que atende no bar, quando eu não estou atuando dentro do bar, eu estou atuando como mixologista, estudando a mixologia, estudando os destilados, mas também todas as outras bebidas que a mixologia envolve, né? O café, o chá, xaropes, shrubs, e inclusive os fermentados também. Eu gosto bastante de vinho, né? Eu tenho um WST aí em vinhos e destilados. E atuo na área já tem uns 12 anos, já trabalhei em grandes indústrias de bebidas. Conta um pouquinho da sua história nas grandes. Como é que foi essa viagem louca aí? Cara, eu fazia relações internacionais na PUC, em Minas. Eu comecei a trabalhar com bar para ganhar minha grana, né? Queria minha independência e queria viver grandes emoções. E aí eu comecei a trabalhar com bar, comecei a participar de campeonatos, comecei a ganhar alguns, ficar em segundo, terceiro. E o que é muito bom porque você mostra muito seu trabalho nos campeonatos, né? E aí eu conheci o pessoal da indústria, porque as marcas fazem muitos campeonatos. E quando eu conheci o pessoal da indústria, eu falei, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Eu acho que eu quero contribuir para as marcas, né? Trabalhar um pouco do lado do marketing. E aí eu acabei recebendo um convite para ir morar em Recife, trabalhar na Pernod Ricard. Terra boa, hein? Terra boa. Você é de lá ou você morou lá só? Sou de lá, eu nasci É de lá? de 16 anos, não sabia também não. Sabia não, Oxi, pô. já perdeu esse capixaba. sotaque. 16 anos, eu acho... Cagou. Eu perdeu o vim pra sotaque. Vitória no dia que eu completei 16 anos. Ah, entendi. Mas aí já vão quase 20, né? Pois é. Eu fiquei lá em Recife 5 anos, né? Eu não vou revelar minha idade, acho que não preciso, né? Esse é o tom da conversa aqui, né? O Igor já chegou falando Quanto de mais idade. velho, melhor? Ah, eu sou mais novo. Não Mas sei. eu sou mais novo, cara. É isso daí. Ué, quanto Ah, mais gente, velho, melhor? quanto Será mais que o velho, uísque de 15 anos é melhor que os Só 12? se você Essa- ficou dentro do Bom, barril. spoiler. Afonso. Só se você ficou dentro do barril. Infelizmente eu não passei no barril, não. Não sou É. Chaves, cara. Você é o único que não é capixaba aqui, né, Afonso? É mesmo, mas isso aí. eu sou capixaba, então eu dei a voltinha, né? Fiquei 10 anos em Belo Horizonte, trabalhei em bares lá, baladinhas e tal. Fiz consultorias, aí depois eu fui para Recife trabalhar na Pernod Ricard, fiquei um tempo na Pernod, saí e fui trabalhar na Diageo como embaixador. Fiquei 2 anos trabalhando na Diageo, né? Visitando o Norte e Nordeste, vários bares diferentes, fazendo cursos, treinamentos, enfim. Eu tô batendo toda hora em você, mas é carinho, tá? Faz parte. E depois eu acabei voltando para Vitória por conta da pandemia, né? E aqui eu também acabei já atuando por marcas de xaropes, né? Monan, Fabre, junto de distribuidoras e junto da Pernod e da Diageo também. Sempre que alguém precisa, a gente faz um... E Me a diz gente uma se conheceu coisa. lá Na cachaçaria. na cachaçaria. E me lá. diz uma coisa, pra ganhar uma bolsa, uma mochila daquela da Jameson, fala com quem na Pernod? Cara, Mostra a bolsa aí, ó. não vou mostrar porque vão cobiçar minha bolsinha. Foi uma viagem que a gente fez pra destilaria, pra primeira destilaria de Jameson, né, na Irlanda, lá em Dublin.
onde fica o centro hoje de visitação e tal. Hoje a destilaria não é mais lá, mas foi o primeiro lugar de destilaria. A gente ganha essa bolsinha bonita. Vocês ficam cobiçando, vai rasgar essa bolsa. De tanto Não, eu vou catar ela antes disso. E é isso, eu tô há 12 anos trabalhando nessa, fazendo treinamentos, agora muito focado em educação. Eu dou aula no Learning for Life, que é uma iniciativa do Instituto Diageo, né, de formação de bartenders, de educação de bartenders. De vez em quando eu trabalho junto com o pessoal do Diageo Bar Academy também, fiz uma live ontem com eles. Bacana. E é isso, e tô aqui para falar sobre coquetelaria, destilados e, enfim, tudo que vocês propuserem eu poder meter o bedelho. E beber um pouquinho também, né? Falar sobre beber. Vou provar umas coisas. Vai provar umas coisinhas? Tecnicamente, claro. Com análise técnica sensorial. Técnicas profissionais. Sempre com muito profissionalismo. Sempre com muito profissionalismo. Tudo em nome da ciência. Tapa na cara de Uruguai. Meti até uma pose aqui. Muito profissionalismo. Tudo em nome da ciência. Bacana. Valeu, João. Pedrão, e você, cara? Pra mostrar como a gente é eclético, né? Tem um cardiologista aqui, né? Haja coração. Eu precisava fazer essa piada. Mas, faz sentido. Eu sou Pedro. Eu caí no mundo da bebida de uma forma um pouco diferente da de vocês. Eu sempre gostei de vinho, de bebida, mas nunca fui de tomar destilado, né? E meu pai, ele iniciou uma destilaria, a Princesa Isabel. E, bom, de repente a família se viu envolvida nesse processo de uma destilaria que estava começando. A gente lançou ela em 2016, é bem mais jovem que a Santa Terezinha. Quando a Princesa Isabel chegou no mercado, a Santa Terezinha já era histórica, já era um patrimônio. A gente se conheceu até na loja, já. Patrimônio da história. Antes de vocês começarem a mexer com isso até. Mas eu sempre fui muito nerdão, assim, eu sempre gostei de estudar, de pesquisar. E eu não entendia nada de cachaça, nada de destilado. Entendia um pouquinho de vinho, eu sempre estudei muito vinho. Mas eu fiquei curioso, eu comecei a estudar a parte técnica, comecei a me entender a parte química da coisa. Isso mais ou menos que ano, assim, você lembra? Olha, a gente lançou a cachaça em 2016, então a gente já vinha num processo aí de uns 4 anos de produção dela, antes, né? Antes. Então acho que desde mais ou menos 2014 eu devo estar, 2013, 14 eu devo estar estudando. Já é um bom tempo também, cara. Exato. Aí morava em São Paulo, fiz parte da minha carreira médica de pesquisador lá. Quando eu vim para Vitória, vim sem saber nada de uísque, né? Aí me surgiu uma proposta de ir numa degustação de uísque. E foi sensacional. Acho que nas poucas vezes que a gente esteve lá, eu aprendi tanto. O Afonso foi humilde aí nas palavras dele, né? O homem é uma enciclopédia do uísque. Não é nada. É sim. Literalmente é o cara do uísque, né? É literalmente o cara do uísque. Mas apesar de que eu acho que o japa do uísque é mais divertido. A pergunta Sabe é, que fazem muito essa brincadeira? Todo mundo fala, você tinha que ser o japa do uísque, que o cara do uísque, o quê? Aproveitar que você é a maior coleção de uísque do Brasil hoje, Japa? De jeito nenhum, cara. Tá perto de ser a maior, não? Não tô nem, eu chuto assim, tô nem entre os top 100. Você tá bem. Tem uma galera que tem muito uísque aí, Real, rapaz. não tô brincando não, real, papo sério. Então a gente precisa conhecer essas 100 pessoas. Tem pessoal bacana pra conhecer, né? Vamos começar a mandar convite aí pra podcast. Você foi pra trás da lista. Entre em contato conosco, por favor, essas 100 pessoas. A gente quer uma amizade sincera. Alô, Serjão. Dá um tem pulo várias aqui, pessoas Serjão. aí, né? Não sei se pode falar nomes, mas é galera muito boa. Galera muito boa. Tem uma galera boa. Mas bacana, Pedrão. E inclusive, quando você falou, eu lembrei. O primeiro workshop lá de whisky que você foi, eu acho que foi o Glenmorangie. Foi o Glenmorangie. Que foi o primeiro que o João foi também. Olha só. O destino como é, não é isso? Tamo aí, né, eu fui João? só porque parece com o meu sobrenome mesmo. Eu chutei assim, qual que vai ser o primeiro? Glenmorangie, porque é da família, né? E foi surpreendente aquela degustação, foi muito surpreendente. Foi legal. Cara, achei... Eu sempre gostei mais, dentre os que a gente bebeu aquela noite, eu sempre gostei mais do Quinta Ruban. A gente bebeu naquela noite o original 10 anos, o La Santa, que é a finalização em barril de sherry, e o Quinta Ruban, que é em vinho do Porto. Eu sempre gostei mais do Quinta Ruban, vai. Mas assim, eu achava que a maioria das pessoas gostasse mais do La Santa, que é o sherry, é o tradicional. Cara, eu gostei do La Santa. Foi unanimidade. Cara, eu fiz um workshop recentemente, virtual dessa vez, com 9 rótulos de uísque. O mais assim elogiado da noite foi o Quinta Ruban. Cara, é muito maravilhoso. E você sabe que eu tinha um trauma de uísque, né? Quando a gente foi desenvolver a Princesa Isabel, a gente fez uma viagem que entre
as etapas tinha viagem pela Escócia Eu também. ia te perguntar isso agora. E só que como era a última etapa da viagem, a gente já tinha passado por champanhe, cervejarias belgas, eu já tava naquela azia do caramba, um mês bebendo todo dia, eu já não aguentava mais bebida alcoólica. Rapaz, eu peguei um trauma de uísque. Finalizou com Pois é, devia ter uns 6 Não anos foi que eu não com chave tomava de uísque. um trauma. É meu, tinha uns 6 anos, às vezes. Tinha uns 6 anos que eu não tomava uísque, fui tomar aqui com vocês. Tá tomando direto agora. Curou o trauma, Afonso também faz terapia. Passou. É um hobby complicado. Sarou. Pessoal, me diz uma coisa agora. Apresentações feitas, né? Vencida essa primeira etapa cerimoniosa ou cerimonial. Me fala um pouquinho sobre o que vocês percebem enquanto produtores, enquanto pessoa que está dentro da indústria. O que vocês percebem do mercado de bebida alcoólica, principalmente destilados, né? Acho que o tema mais recorrente, a gente vai falar sobre várias bebidas alcoólicas aqui, mas o destilado vai ser o tema mais recorrente, né? O que vocês percebem aí de mercado, de consumo, de produção, de venda, de preço de bebidas destiladas no Brasil hoje em dia? Se quiser extrapolar para falar cenário internacional. Pô, mas você fez uma pergunta genérica Fica- pra caralho, né? Não, mas vamos ver onde vai dar. Vamos ver onde vai dar. E quem começa sou eu ainda, né? Ixi. Ha, ha, ha. Quer começar mais não, novo, Joãozinho? né? Eu posso começar, você quer que comece? Vai, manda ver. Chamou A gente acabou de responsa, viu? passar, pela. Esse jogador podia jogar na seleção, né? Pô, bateu o pênalti, né? Rapaz. Não vamos falar sobre isso também. Vamos começar falando do uísque que a gente tá tomando, que aí a gente puxa um papo, Bacana. fica Boa. mais fluido. Tá todo mundo aqui, se bem que o Igor já acabou, né? O menino veio com sede hoje. Tem alguma coisa O Pedrão errada já aqui. tá acabando Meu também. copo tá furado. Eu ainda tô quase no comecinho, o João também tem bastante. Estamos bebendo aqui Dogs Bollocks, é um lançamento da Lamas. Imagino que esse episódio vai lá para fevereiro, por aí. Mas está sendo gravado hoje, segunda quinzena de dezembro. E a gente recebeu aqui há pouco tempo em Vitória o lançamento da Lamas. Dogs Bollocks é uma parceria com o Maurício Porto, do bar Caledônia, em São Paulo. Tem uma história curiosa, um Já fato até curioso. morreu já a garrafinha. A garrafinha já era, ó. Defunto. Tem uma história curiosa para falar sobre esse uísque, que é o seguinte. Essa é a quarta parceria entre Maurício Porto e Bar Caledônia com a destilaria Lamas, né, a Casa Lamas. E Maurício é o cão. o cão engarrafado, perdão. Cão Se engarrafado. você é o cara, ele é o cão, né? O Maurício é o cão. E as outras 3 parcerias se chamaram Lamas Caledônia. Foi o nome que eles deram ao uísque, né? E um fato curioso, que eu não sei se é do conhecimento de todo mundo, é que idos, sei lá, nem sei dizer em que época, que século, mas muitos anos atrás, centenas de anos atrás, a Escócia era conhecido, o país Escócia era conhecido como Caledônia. Então, se referia-se ao povo escocês com fazia a essa menor terminação. ideia. E, Já tinha inclusive, ouvido falar alguma por coisa. isso que ele batizou o uísque dele de Caledônia, o bar dele de Caledônia. Agora tudo Ele faz até fez um sentido. post bem legal a respeito do rótulo, sim. né? Aham. Perdi esse post. Não é isso. Ainda bem que eu tô aqui. Que Tava agora trabalhando. Eu não vou passar esse mico mais. E aí uma coisa interessante é que depois do lançamento da terceira versão de parceria, Lamas e Maurício Porto com Lamas Caledônia, ele recebeu uma carta em São Paulo da SWA, Scotch Whisky Association, notificando que eles entendiam que Caledônia é uma referência ao whisky escocês, porque é uma terminação que remete à Escócia. E que, enfim, não era talvez a coisa mais propriamente dita, assim, correta. E aí, para não criar nenhum tipo de dificuldade, né, logo com a Scotch Whisky Association, O cara sonha em ganhar uma carta da Scotch Whisky Association e já chega uma Não com foi uma boa treta. carta. Você abre e fala, Não, mas aí- Hogwarts. Eu né? fico imaginando ele recebendo, né? Porra, cara, Uma carta linda dessa Fui aqui. reconhecido. chegou, o dia chegou. chegou. cara, mas olha que coisa interessante. O whisky nacional sendo reconhecido, a Scotch Whisky De Association, alguma entendendo que forma, os caras né? estão ameaçando Fale mal, eles fale lá, bem, né? Mas É. fale de mim. Quando Então, você assim, eu incomoda, acho que é um- você é um player. Eu acho que é uma bela prestação de reconhecimento ali de que está fazendo uma coisa legal O aqui. mundo da bebida, ele vive muito de defender esses regionalismos, né? Claro. Porque
Todas as bebidas têm disso, né? O conhaque defende muito isso, né? São os brands ali da região de conhaque. A questão da denominação de origem, muito importante, né? Vinho, então, vive isso demais, né? Tequila vinho, tem muito forte, né? No México, tem lugares específicos do México que você pode fazer tequila. A própria cachaça só se pode ser chamada cachaça se for no Brasil, né? Se fizer uma aguardente de cana fora do Brasil, não pode ser cachaça. Eu trouxe essa pauta aí também. Inclusive teve um australiano, né, que tava fazendo... Aqui, ó. Já que você lembrou de tudo, vamos trazer aqui, ó. Olha essa manchete aqui. Contraponto sobre exportações de cachaça. Cachaça da Austrália ganha prêmio que é até exportar para o Brasil. Ah, pronto. Rapaz, se perguntar uma tendência individual, eu sou muito mais liberal do que outras coisas. Eu não sei se as regulações ajudam ou atrapalham, sabe? Talvez se existissem mais cachaças pelo globo aí, talvez a gente estaria um pouco mais conhecido. Não sei, tô loucubrando aqui. É um ponto. Não sei. O Brasil é tão grande, será que a gente precisa realmente ter uma defesa da cachaça como sendo só do Brasil? Cara, eu particularmente sou a favor da ideia da denominação de origem, mas eu nunca tinha pensado nisso que você falou. Se a produção de cachaça pudesse chamar de cachaça produto feito em qualquer lugar do mundo, não seria um produto mais dominante no mercado internacional? Eu talvez? acho que não só isso, né? Também entra a questão de melhorar o produto do Brasil. Opa! Né? Você vai ter concorrência externa e, consequentemente, o Brasil vai ter que correr atrás disso e produzir cachaças melhores. Sim. Então, é interessante. Então, vou fazer o contraponto. Manda ver. Acho que uma DLC, né, uma denominação de origem, é importante, inclusive para o reconhecimento do país e do profissional dentro da coquetelaria também, né? Todo país tem uma bebida, né, um destilado para chamar de seu, digamos assim. Existem, óbvio, né, as bebidas que são comuns de vários países, né? O uísque mesmo pode ser feito em qualquer lugar, mas o uísque escocês não, talvez aí, né? Cachaça brasileira seria uma denominação mais forte do que cachaça australiana, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu acho assim, muito em favor da denominação de origem também é o seguinte, a gente não tá falando só da bebida, né? Envolve uma questão cultural, assim, para mim a cachaça é extremamente alinhada com algumas questões culturais nossas também. Com certeza. Por exemplo, eu acho maravilhoso botar uma dose de uísque e tocar um Frank Sinatra, por exemplo. Mas se eu vou beber uma cachaça, outra música eu escuto. Eu vou escutar um MPB, vou pra mim... Você fez uma misturada aí, né? Não. Frank Sinatra tá em outro continente até. Tá em outro continente do Scott Whisky. Tá vendo? Mas assim... aquelas músicas de né? bagpipe, sabe? Aqueles... gaita de fole, né? Que chama. Você ouve uma gaita de fole quando você toma uísque? Mas se você ouvir uma gaita de fole, você não lembra de uísque? Tem outro gosto, né? Tem, eu acho que tem sim. Acho que faz sentido. Então, mas eles conseguiram preservar a cultura, essa identidade cultural do produto, sem a exigência de que o uísque fosse de lá, né? Você pode fazer o uísque no Brasil. Pode fazer, mas assim... Você não pode chamar de Caledônia, por exemplo. Essa é a discussão, né? Pode fazer o uísque em qualquer lugar, mas não pode chamar de Caledônia, né? Mas não é bem assim. Não é bem assim também. Então acaba que eles têm, né? Scotch Whisky Association e a Scotch Whisky Regulation também é bem pesado. Então, se vai ter cachaça no resto do mundo, a gente precisa ter uma cachaça mais forte aqui no Brasil. Não, e também entra a questão do governo, né? O governo brasileiro investir na cachaça em si, enfim. E você não ter uma contrapartida. Se você realmente o governo brasileiro começar a disseminar, igual o caso da tequila, né? Que o governo disseminou ali, ajudou, impulsionou o produto para o mundo inteiro. Se acontece isso também no governo brasileiro, impulsiona a cachaça. Você conseguir deixar a cachaça ser produzida em qualquer lugar e chamar cachaça. Esse é outro ponto polêmico. Né? Esse ponto eu acho mais polêmico ainda do que percebo pessoas no meio que são favoráveis à participação do governo na expansão da cachaça no cenário internacional e percebo pessoas extremamente contra isso. Eu acho que esse é o maior golpe que o pequeno produtor pode levar, é uma taxação sobre o produto para o governo fazer uma campanha internacional para exportação onde só as grandes indústrias vão se beneficiar.
Justo. Isso vai ser o roubar do pequeno produtor para dar para o grande. Isso foi o que aconteceu com todas as outras bebidas, né? A tequila, as pessoas minimizam isso, falando que o governo mexicano... Existe uma proximidade com os Estados Unidos, existe uma grande quantidade de mexicanos nos Estados Unidos, e a tequila adentrou nos Estados Unidos por uma questão cultural, e daí para frente foi história. O trabalho de exportação de uma bebida, ele exige uma força de venda muito grande. É muito difícil o pequeno fazer isso. Então isso geralmente é capitaneado pela grande indústria, isso é natural, isso é qualquer produto, isso é qualquer... de forma que é muito difícil a gente fazer com que o pequeno, mesmo que a cachaça seja conhecida, que o pequeno produtor vai exportar e vai vender depois em grande quantidade lá fora. O que vai acontecer vai ser sempre o grande vai continuar vendendo mais. Para pensar na prateleira do Brasil aí. Quantos rums de microdestilarias da Jamaica vocês compram aí nas... Nenhum. Quantas microdestilarias de... O pessoal fala muito da tequila, né? Quantas microdestilarias de sotol e de mezcal vocês encontram no Brasil? No melhor dos empórios. Pode ser no empório mais caro que tiver em Vitória, no São Paulo. Se vocês encontram alguma microdestilaria, não tem nenhuma. O que tem é a grande indústria, mas é natural, porra. Você tá entendendo? Então, assim, esse processo de forçar o governo, taxar nós, pequenos produtores, para pegar o dinheiro e para fazer campanha depois, é roubar do pequeno para dar pro grande. Essa é a minha visão. São 2 pontos, né? Sim. Eu acho interessante, porque o seu ponto eu acho muito, assim, é lógico, muito, assim, faz muito sentido para mim. Mas o que o Igor falou também eu acho muito sensacional, porque lá, na expansão da tequila, foi muito bem sucedido, cara. É um negócio que eu acho que a gente já tem aqui em torno de 25 minutos, eu acho que é melhor a gente não vai ter consenso nisso. Não vai ter consenso nisso. Mas eu acho que só um ponto, só antes da gente terminar, é que talvez esse incentivo possa vir através de outros mecanismos, né? Talvez através da cultura, né? Através de reforçar a cultura nacional fora, né? Participação de feiras, né? Ótimo. E vai lá pro BCB, pergunto, lá em reforçar a cultura da cachaça primeiro lá fora ou primeiro aqui dentro? Pam, pam, pam. Cara, como é que isso foi parado do jeito que já tá, né? A gente começou com a apresentação. Eu acho que olha, já tá. Né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. O brasileiro médio não faz a mínima ideia do que é uma cachaça. Eu acho justo. Aí a gente tá querendo convencer o francês médio do que é uma cachaça boa. Tá? Mas às vezes é mais fácil, porque o cara compra brasilidade, né? Ele agora eu posso trazer um pouquinho. Talvez o fator econômico seja mais fácil, digamos assim, entre aspas, porque o cara que vai comprar com euro, talvez, né? Sim. Ele vai comprar um produto importado, vai comprar um... Ele não compra uma cachaça, ele não compra o líquido, né? Ele compra história, ele compra... Depois do Igor, o Igor vai final, mas só a gente precisa voltar na degustação do uísque. A gente até matamos o uísque, né? Vamos finalizar só com mais uma polêmicazinha, polêmicazinha de cachaça. Essa questão de reforçar a imagem da cachaça no cenário interno ou no cenário externo. Existe um preconceito com a cachaça no muito consumidor grande. Brasileiro, no povo brasileiro? Muito grande. Já foi maior. Isso é bacana, porque quando eu tô conversando com as pessoas na loja, né, em grande parte das vezes eu lido muito com gente de fora, né? Seja brasileiros que estão morando fora, sejam realmente pessoas que são de fora. E é muito mais fácil falar de cachaça com pessoas de fora do que com os próprios brasileiros. Sim. Até por conta do valor agregado de uma cachaça boa e também a questão da conversão da moeda também, né? Eu acredito que isso aí faz muita diferença. Mas eles dão muito mais valor do que o próprio brasileiro que está morando aqui, né? Até pelo preconceito, né? Embutido pela cachaça que já vive já de grande. É uma bebida estigmatizada, né? Grande tempo. E desde o surgimento, né? É uma bebida marginalizada desde o surgimento. Mas eu acho que algo que faz muito pela cachaça no Brasil para que esse estigma seja minimizado e dissipado um pouco é a coquetelaria, né? Eu acho que sim. O Pedro e o Igor concordam muito comigo, né? Transformar o destilado, porque quando você prova o destilado puro, quem não está acostumado, tem toda a carga alcoólica, né? Toma aquele supapo na cara mesmo, que a coquetelaria consegue amaciar. A coquetelaria surge para isso, né?
não para esconder o sabor do destilado, e sim para ressaltar o sabor do destilado. Então, se você não mistura com um monte de coisa, enfia um monte de açúcar, leite condensado, e faz um pudim, né, de coquetel, você faz um coquetel mesmo ali, com um pouquinho de bitter, um pouquinho de... né, traz uma acidez, enfim, equilibra os sabores, você consegue oferecer isso para o público e surpreender. Então eu acho que a coquetelaria ajuda bastante nesse sentido. Total. Bom, mas de volta ao Dog's Bollocks. Dog's Bollocks. O que é? Só eu tenho. Desculpa meu inglês marginalizado aqui, mas o que é Dog's Bollocks? Vamos lá. Então houve um problema lá com o nome Caledônia. E aí eles se propuseram um novo nome. Por que surgiu The Dog's Bollocks? Em tradução literal significa as bolas do cão. As bolas do cão. Em tradução literal, talvez o mais próximo seja isso. Mas a gente não deve traduzir isso no sentido literal da palavra, porque é uma expressão. Quando se usa essa expressão no Reino Unido, os britânicos geralmente querem dizer que alguma coisa é muito boa, é bom pra... Caramba! Cachorro. É isso. Cachorro. Bom pra É bom pra bola do cachorro. É o significado dessa expressão. Então, por isso que eles escolheram esse nome, porque esse uísque é bom pra caçamba. Cachorro. E aí, uma coisa interessante, né? Já que estamos degustando e falando sobre ele aqui, deixa eu falar. Ele é um que triple acontece cask. aqui. Ele é um triple cask, tá? Ele foi inteiramente maturado em barricas ex-bourbon, carvalho americano branco ex-bourbon. E aí, esse... Tem tempo aí desse bourbon? Tempo? Quanto tempo que ele ficou Tempo nesse de envelhecimento. Não, essa informação não veio ao mercado. Tá essa bom. informação não veio ao mercado. Mas o que é interessante? Ele é um triple cask, mas o mix não é só de barricas, o mix está no insumo também. Então é usado aqui um cereal, o grão de cevada maltada turfada, o grão de cevada maltada não turfada, mas defumada, naquele processo que a gente já conhece deles do whisky Nimbus, e tem ainda um grão de cevada maltada não defumada. Cada grão desse que foi maturado em ex-bourbon, uma parte vai para um barril de Double IPA, uma parte vai para um barril de vinho moscatel e outra parte vai para o barril de rum, que a própria Lamas faz, chama rum Norma. E aí, no fim, eles casam isso tudo. Blendam os três, então. É isso. E ele tem uma defumação muito agradável, muito tranquila, né? Então, sabe o que eu achei muito interessante? A primeira informação que chegou pra mim desse uísque é que era o primeiro uísque turfado da Lamas. E eu adoro turfa. Então eu tava esperando. Nariz tem bastante. Eu tava esperando, mas eu esperava bastante mais, cara. Gosto muito. Eu esperava bastante mais. Aí eu fui parar pra ler a composição, pra cair a informação chegou depois, né? Só 30% do cereal utilizado aqui é turfado. De turfa. cevada maltada turfada. Então tem 50% defumado, salvo engano, 30% por turfa, 20% por aquela madeira ecológica, né? Que é um processo diferente até que a Lamas faz, bem né? inovador, muito... Eles regerminam o malte, né? E depois defumam de novo, não é mais ou menos isso? É isso, eles molham Pra o grão, incorporar mais, né? que já vem maltado, eles molham o grão, e aí eles submetem esse grão a um processo de defumação por madeira de eucalipto de reflorestamento. Interessante. É diferente. Uma ideia bem diferente, diferente. E você ficou chateado porque quando a gente ouve falar assim, uísque turfado, né? O primeiro uísque turfado, Não, você aquele sal, né? O salino. espera bem... um salino, né? Espera Isso. Uma defumação depois mais eu entendi. intensa. Ok, tem 30% só de turfa, então não é aquela turfa toda que eu tinha imaginado na minha ignorância. Mas ele consegue ser turfado e eu acho o palato dele bem doce também. Expectativa. Foi criado na expectativa, né, cara? Você ouve turfado, você já quer lamber um pedaço de carvão de turfa, né? Esses quereres são... Dá essa vontade que eu sei. Eu tenho ela. Como é aquele negócio? Não quero me agradar, não. Eu acho interessante também essa coisa do blend de barris, porque a gente fica inevitavelmente querendo achar, né? Querendo Sim. achar o rum, o vinho. Mas na verdade é muito difícil, né? É muito Você difícil. pegar tudo aqui é muito complexo. Você ficar feliz com o resultado já tá bom, né? Exatamente. E aí foi isso. Quando eu provei achei ele boca o Lamas, mais aquele que passa docinho, pelo legal. barril de rum deles, qual que era mesmo? É o Harus. O Raros.
Todo mundo ficava tentando achar o rum. Falava, pô, nunca achei o rum, coisa nenhuma ali. Mas tava gostoso. Era uma boa bebida. Ficou legal. Ficou legal. Bacana. Assim, não achei o rum lá não, mas eu achei a bebida boa pra caramba. Engraçado, né? Aquele que o meu pai trouxe, que a gente provou, o Glenlivet. Glenlivet. Caribbean. Aquele você sentia bastante o rum em si, né? Era meio que um açúcar meio mascavo ali nele, não... Era bem diferente, bem gostoso também. Os dois eram bem bons. A gente bebeu os dois lado a lado no mesmo dia, eu acho. Eu acho que a gente colocou taça a taça. Colocou Lamas assim. Raros e Glenlivet Caribbean Reserve. Foi isso aí. E aí, o que você achou na boca aí do... Esse Lamas? É. Cara, eu achei ele... Eu me dei melhor com ele em boca do que na fase nasal. É um bom whisky, né? Eu gostei, bom cara. isso. Eu gostei. Inclusive compramos. A gente no nosso grupo de whisky aqui, capixaba, né? Opa. Ó, não vai fazer caca Comecei aqui não. já. Só fazer um adendo aqui, aproveitar o brilho desse momento pra dizer que a gente entrou aqui no estúdio pra gravar o primeiro episódio. O Igor viu com o pé pisado de bosta. Eu acho que isso aí vai virar uma figurinha depois no grupo, E né? como bom sommelier, né? Era bom de gato. A gente sentiu Nossa, pelo que aroma isso, que era- rapaz. Você tava bom, hein, cara? Deu aquela Só pode ser boa perfumada sorte isso. marota, Só com pode ser certeza. Deve dar um presságio de close boa no sorte. pé aí, ó. Senta aqui atrás pra não mostrar meu pé. Corta. Faz Close no parte. pé. Tá ele close no meu pé. Olha os edits aí, ó. Você sabe que quando eu provei ele a primeira vez esse whisky, o picante me chamou a atenção. Mas agora o fundo de copo dele... Agora eu tô sentindo bem o vínico dele, agora no fundo de copo aqui. Tem coisa que você só pega no final, depois que a taça já tá em... Cara, pra mim é uma Muito bela bem. salada de frutas. Eu pego uma nota frutada, assim, de fruta tropical bem nítida, assim, nele. Eu suponho que deve ser uma influência, uma herança do moscatel. Moscatel, enfim. quando a gente escuta, a gente fica tentado, né? Moscatel é uma uva no mundo do vinho negligenciada, muitas vezes. As pessoas fazem muitos vinhos doces, às vezes vinhos mais baratos com moscatel, mas tem vinhos maravilhosos de moscatel. Moscatel é uma família de uva, tem moscatel de Alexandria, moscato diallo, tem várias espécies de moscatel, né? Mas que caracteristicamente ela tem um aroma de mel e floral muito intenso, assim. Mel é bem É a característico, assinatura do moscatel, assim, sabe? A gente foi naquela... Como é que foi aquela exposição de vinho? E agora não parece que lembro o o nome. moscatel fica na taça depois. Enfim, e aí tinha um stand lá com o pessoal de Portugal, né? Ah, o tal do carnívoro, você ia falar? Do vinho Não, lá? ia falar daquele moscatel que a gente bebeu. Cara, parecia que era parecia tipo, que era um mel mesmo que a gente tava O bebendo, moscatel, cara. o De Setúbal. fortificado. É, Não o era? vinho forticado. É de Vinho Setúbal? fortificado Tem um de vinho chamado não sei Moscatel se era de Setúbal. que é um É o vinho mais doce, né? De famoso, né? sobremesa, É. maravilhoso. Parece que é oleoso, assim, né? Ele é um toso. Uma delícia Ele é bem aquilo, untuoso. cara. Uma delícia. Isso é informação curiosa, porque como você falou, tem vários tipos de vinho dá pra fazer moscatel, muita né? coisa. Moscatel Aqui é só a gente uva, não né? tem essa informação, É tipo eu acho. Merlot. Brasil- Merlot é uva. Dá pra fazer muita coisa com a Merlot, No né? Brasil usa muito pra fazer espumante, né? Sim. Faz Moscatel muito espumante, faz né? Isso é Então, uma delícia. Uma delícia e reconhecidíssimos fora do Brasil. Tem um nicho de mercado pro espumante moscatel, né? Que você acaba conseguindo posicionar bem e vende fácil. Eu, particularmente, adoro vinho seco de moscatel. É difícil de achar, mas eu adoro vinho branco seco de Porque o moscatel. residual dele de açúcar é, muito muito grande, né? Se você transforma tudo em álcool, o vinho fica muito alcoólico. Então, essas uvas que são mais adocicadas, que tem muito açúcar, se você deixa ela fermentar até o final... E se tiver algum curioso aí, tem uma variedade de moscato no sul do Brasil, o moscato diallo, que eu acho que é uma uva super subestimada. Tem bons vinhos de moscato diallo no sul do Brasil. Dá pra tomar uns vinhos legais, assim. E bons piscos feitos com moscatel também. É uma uva, é verdade, uva né, cara? pisquenha. Tá aí uma coisa diferente, né? No Brasil a gente tem muito pisco de quebranta, né? Que é uma variedade de uva que eles usam pra fazer Foi pisco que eu te o dei, aguardente. Mescal. cara? Eu te dei mescal? É o mescal. dá pra mim também, Ou era um cara. pisco? Eu não lembro. Que isso? Depois eu era vou ter um que lembrar. pisco. Depois eu vou lembrar. Acho que era um pisco. Tem ainda? Existe? Eu Oxi. adoro A gente mescal. bebe, pode Nossa. deixar. Pra Vamos quem beber gosta no de podcast, hein? defumação, Vamos beber no podcast pra quem ainda, gosta de vamos. defumação. Nesse aí eu vou trazer um sotol nesse aí. Olha, Nossa ali o negócio. senhora. Inclusive Vai nesse dia a gente ficar não precisa nem gravar. Deixa só o áudio. Pessoal, vamos caminhando aqui pro fim dessa primeira resenha. Agora eu tenho um questionáriozinho, perguntinhas. Nossa. Vou colocar vocês no paredão. Lá vem. Socorro. Vamos começar com o Igor. Igor, Scott ou Sou eu. Bourbon? Scott. John, Bourbon. Pedrão,
Rapaz, eu era do Bourbon, virei do Scott. Você gostava do Bourbon. Nos primeiros workshops você ficava, faz o de Bourbon aí, faz de Bourbon. Eu lembro disso, eu jurava que você ia falar Bourbon. Eu era do Bourbon, mas acho que eu migrei agora pro Scott. Boa. E você? Eu tenho que responder, pô. Cara, eu tomo Bourbon. Pra mim, tipo, pra mim não tem comparação. Eu acho o Bourbon tão parecido um com o outro. E o Scott, além de muito mais gostoso, ele tem, como você falou, muitos tipos diferentes. Ele oferece, acho. Esse é o problema uma da paleta, regra, né? né? Voltando aqui. Porque quando a gente começa a engessar muito, né? Sim. E a gente entra também na questão dos turfados, né, cara? Eu nunca Essa é a vi um próxima. Bourbon Então, turfado. então manda lá pra gente. Assim, o Bourbon, ele é um dos whiskies americanos, né? Então você tá fazendo né? Nichando muito, e Scott já é alguma coisa maior. Que é o whisky que se tornou dominante, mas antes dele, o Rye Whisky. O Rye Whisky, né? E tem o whisky de milho, tem o whisky de centeio, que é Rye, enfim. Falei Bourbon só pra não ficar sem um representante. Tá bom. É o voto democrático. Scott ou Bourbon? Rum. Meu queridinho. Igão, turfado ou vínico? Já que Turfa. você... Turfa sempre? Sempre. Adoro turfa. Turfa. Vínico. Pra mim, turfado vínico. Pô, ninguém falou turfado vínico. Mas cara. você não pode, é o outro, cara. Eu vou levantar e vou embora. Você tá... Pô, camarão ou peixe? Um camarão. Peixe com camarão. Pô, lógico, pô. Peixarão. Se puder juntar tudo, eu quero tudo também, igual esse daí. Tudo em nome da ciência, cara. Exatamente. João, vamos falar sobre coquetelaria, então. Vamos falar sobre drink. Não, pô, tem o suave ou o intenso aqui, ó. Eu tô lendo suas perguntas. Perdão. É que o João mandou uma bola curva aqui, eu me distraí. Pegou de trivela aí. Então manda você, Pedrão. Whisky, suave, docinho ou intenso pancada? Suave. Pancada. Cask Strange, pancada. Chega aqui, ó. Mas não só pancada no álcool, mas pancada no sabor. Pra mim é alcoólico, sou cara. intenso. Alcoólico mesmo o negócio. Cara, ele. Sou do meio do caminho. Vou te falar, eu gosto muito de uísque turfado, mas o uísque turfado é um negócio assim, pra mim, eu não tomo assim 4 ou 5 doses numa noite de um uísque turfado. Mas Põe todo o mundo bebendo Cask também, Strength, cara, nossa, bicho. Você toma, dependendo disso, você toma uma garrafa. Cara, pra mim o Cask Strength, em questão de intensidade, ganha. Agora sobre coquetelaria, então. Manda. Coquetelaria com Scotch Whisky. Penicillin, Highball ou Rob Roy? O que você pede? Penicillin. Penicillin é muito bom. Adoro muito. Tô contigo. Gengibre, melzinho, turfa. Acabamos de falar de turfa. O Alex aqui do NAG, ele faz tem aquele tipo sprayzinho de perfume, né? Ele tem um com hardbag, aí ele chega lá, tipo, que bicho nojento. Sacanagem Tem isso aí. em casa, tem Top, em casa. Alex. Eu acho que esse aí vai ser unânime. Penicillin também? Vai. Penicillin, um dos também. melhores drinks. Então lá Você até fez uma vez com Fiz uma garrafada bem ali, né? Roma, Cask Strength também. Que bicho aquilo ali ficou muito bom, velho. cara. Mas top. num dia quente, num churrasco, um bom Penicillin highball também. fica maravilhoso. Penicillin leva gelo, E na cara. beira da praia, Penicillin também. Também. Deixa eu falar bem do highball, pô. Com bourbon, Pedrão. Old Fashion ou Whisky Sour? Old Fashion ou Whisky Sour? Whisky Sour. Eu vou de Old Fashion aqui. Eu vou de Old Fashion, cara. Old Fashion Eu amo Old também, Fashion. pô, Inclusive, bitter, né? com todos os destilados possíveis, Old Fashion fica maravilhoso. Mas é que Old Fashion pra mim também assim, uma decisão segura, assim. O cara, todo mundo que tá ali atrás do bar, imagino que faz um Old Fashion bacana. Um Whisky Não. Sour eu já não sei. Não. Tipo, eu já vi Old Fashions. Nossa Acontece, senhora. cara, acontece sim. Dá Mas é um vontade de drink muito chorar. bom. Tem um vídeo no YouTube que é um clássico entre todos os bartenders, que é uma moça dos Estados Unidos ensinando a fazer um Old Fashion. Ela fala, agora vamos colocar 3 onças de bourbon. E ela enche um copo daquele tipo de 700 ml. Ela enche de bourbon que ela não entendeu que é um drink curto. Né? E ela massaga o torrão de açúcar com 5 cerejas daquela radioativa diferente. Ela vai misturar, ao invés de ela misturar com a colher, ela joga de um copo pro outro, Perfeito. cai tudo na mesa. É um clássico da coquetelaria esse vídeo. O que ensinando não fazer. Como não fazer Um drink. um bom Old Fashion. Né? Vamos falar então de drink, então coquetelaria com cachaça. Digão, caipirinha ou rabo de galo? Cara,
Pô, que pergunta difícil, hein? Faz igual ele, os dois. Pergunta difícil. Tá, vou falar então daquela vínico, então. Vou ficar no vínico. Vai ficar no vinho. Não, Pronto. vamos ficar na caipirinha, pô. Retificou. Caipirinha clássica, Caipirinha? né, cara? Caipirinha. Retificou. Caipirinha é um Caipirinha, rabo negócio de galo. sensacional. Pô, cara. O Pedro acho que pode responder antes. Rapaz, tem nada na vida de um brasileiro igual um quiosque, Uma uma boa porção de caipirinha. peixe Pô, na frito e uma praia, caipirinha, cara, cara. que delícia não isso, tem nada né? mais afetivo que uma caipirinha, assim. Você Eu Acho que voto é na muito caipirinha brasileiro, também. cara. É Eu muito voto na brasileiro. caipirinha também. Então eu vou de rabo de galo, porque Você É o quer voto, ser do você é o contra. voto democrático. eu sou para balancear aqui, né? 3 e eu, a gente balanceia bem. Apesar de ser o drink mais mal feito, mais mal executado Sim, do Brasil, do é a Brasil. caipirinha, né? É muito- Gente, limão, açúcar, cachaça e gelo e a galera faz, né, uma lambança. Então vamos falar sobre esse aspecto aí da coquetelaria. Caipirinha. Cara, No copo ou na coqueteleira? mexido ou batido? Mexido sempre. É? Mexido, cara. Mexido. E aí? Não, é mexida. Ela é Mexido, Muddle. mexido. Porque quando você bate a caipirinha, você... Mexido não, amassado. Dilui muito, né? macerado. Dilui muito a caipirinha e perde um pouco da potência da cachaça. Mas me parece que na coqueteleira o cara já faz assim, 5 mais rápido, né, de uma vez. Não? Acho que não. Porque dá pra ele fazer um monte também. Não, tá com trenzinho, pressa, abre né? Heineken, pô. Abre cerveja. Tá com pressa, abre cerveja, pô. Mas só voltando no rabo de galo rapidinho, eu acho que o rabo de galo tem potencial, assim, de levar mais uma vez a cachaça mais longe e a cultura da cachaça mais longe também para paladares que não gostam do sour, né? Não gostam de algo tão... não vou dizer Cítrico e refrescante. cítrico, alguma coisa menos potente, né? Então o rabo de galo entra aí em quem gosta do Negroni, quem gosta do Manhattan, quem gosta de algo que tem ali. É um drink bem clássico, né? E é um drink Ele clássico segue que as tem- proporções clássicas de um que Manhattan, tem por exemplo. potencial de Exato. se tornar um segundo clássico brasileiro emplacado na IBA, né? Que é a International Bartenders Association. Essa é a luta do mestre, né? É a luta do mestre Derivan e de várias outras pessoas que adoram cachaça e que querem levar a cultura brasileira e a cultura de coquetéis brasileiros mais à frente. Você sabe, eu tava vendo uma resenha sobre o Jorge Amado outro dia, o cara falou que um elogio, que o nome Gabriela Cravo e Canela não era só um nome, né? Tinha tempero, tinha música no nome de um livro, ele sei lá que era a coisa mais incrível de um nome de um livro. A caipirinha também, né, cara? Caipirinha, até um musical, nome né? musical, É caipirinha. Caipirinha. Cara, Pô, você já caipirinha, deve ter, você mano. falou de Jorge Amado, você já deve ter visto o livro do Jô Soares chamado Xangô de Baker Street. Sensacional. Que ele cria uma versão assim folclórica da invenção da caipirinha. Quem foi que Já fez? viu? Aquele caipirinha ali, não é isso? Porque o Sherlock Holmes não tinha aquele ajudante, como é que era o nome dele? O Watson. Watson. Meu caro Watson. Meu caro Watson. E o Sherlock Holmes vem investigar um crime no Brasil. E tem um dia que eles tomam ficam mamados, acordam de ressaca e precisam trabalhar, investigar as evidências do crime e tal. E aí o Watson é médico. E aí eles estão no bar, o Sherlock tá assim, meio de ressaca e tal. Ele fala, não, vou fazer um negócio que vai te ajudar aqui. Chama o bartender. Cara, põe aí cachaça, açúcar, gelo, bate, não sei o que lá. Aí sai a bebida, o cara bebe, fica energizado, refrescante. passou a ressaca, vai embora do bar. Aí o cara pergunta, nossa, que bebida é essa que ele fez? Eu quero uma, que bebida é essa? Ah, uma caipirinha. Foi uma caipirinha pequenininha. Que o Watson tava vestido de brasileiro, né? Tava com chapéu de palha, eu acho, né? Jô Soares é bom demais, cara. Pô, Excelente. Beijo descanse do em gordo. paz. Ao Jô. Beijo do gordo. Então vamos lá, vamos terminar nosso questionário aqui. Gin, a gente falou de Negroni agora há pouco. Pedrão, falei, Dry Martini, Negroni ou Gin Tônica? Gin tônica. Eu vou de Negroni aqui, hein? Negroni. Suspense. Esse suspense Eu aí gosto foi de longo. Martini, mas aí depende do gin que usa também. Mas né? eu vou te falar, o Que o Dry melhor Martini é Negroni difícil, do cara. mundo é quando você tira o gin e põe o uísque. Aí não é Negroni. pô. É o melhor, a melhor variação de Aí é Negroni. Não, pai, é Boulevardier. Isso, não Boulevardier, vem. cara, pô. Não vem, mas é muito bom mesmo. Eu prefiro o Boulevardier do que o Negroni. Eu também, pô, que isso. Negroni. Legal. Negroni? É E um com dos drinks vodka? que eu mais gosto. É? Um dos que você mais gosta? vodka. Negroni. Interessante. Vodka, Moscow Mule ou Espresso Martini?
Caraca, bicho. Vodka, Moscomulho ou Espresso Martini. Cara, o Moscomulho é uma coisa controversa. Delicinha, porra. Então, que é como Moscomulho, vocês mas é essa variação nova aí, Ô, que tem Afonso, aquele... como que- vocês- Um beijo é uma grande Marcela. Vou até mandar esse link pro Marcelo aí. Se for com a espuminha, rapaz, aquilo ali é Uma tiro e invenção queda. brasileira, né? É tiro e queda. Aquela espuminha no sifão que faz, eu acho, né? É. Se for. Deveria. Porque o Moscomulho mesmo, que é um drink maravilhoso, era feito com ginger beer, né? É feito, né? Com ginger É um beer. highball, né? É um highball. Quem falou mal do highball aí? E sem espuminha. Sem espuminha, só a rodela de E limão. é super gostoso, né? Só que aí quando, se eu não me engano, foi quando o Marcelo Serrano estava fazendo a carta do Brasserie das Artes, Exatamente. ele não tinha o É um poço o de Brasil, cultura esse o menino. ginger beer. O Brasil não tem ginger beer, ginger ale, enciclopédia. né? E foi um dos, assim, Até hoje é muito difícil achar. Eu não tô na coquetelaria há muito tempo, mas pra mim, assim, do que eu vi de trabalho de coquetelaria, um dos trabalhos mais interessantes da coquetelaria foi aquele trabalho do Marcelo Serrano no Brasserie das Artes. Cara, foi um momento que o Brasil começou assim, a olhar pra coquetelaria de outros modos ali, né? E ele ficou com drinks clássicos até hoje. E aí, essa o receita Robusta. dele dominou o Brasil, né, Sim. cara? Dominou, Esse pô. Você vai Dominou num lugar e que se pede perdeu também, né? Porque ele usava a espuma no lugar do ginger ale, né? A espuma dele não é aquela espuma de chantilly. É uma espuma... Gengibre. E foi o de primeiro gengibre. restaurante instagramável também. Sim, então e ele trouxe foi a um caneca de momento ali. cobre, Exato. né? O pessoal aí. roubava a caneca de cobre, ele parou de usar. Agora o Marcelo sabe disso, que às vezes eu ligo pra ele pra falar, rapaz, me lembra aí a receita do Robusta. Ele, cara, tem um drink lá naquela carta que era o Robusta. Putz, eu adoro aquele drink, cara. É um docinho também, mas eu adoro Robusta. esse drink, Robusta. Robusta do café com nilon? Tem Não, alguma coisa a ver? ele faz uma defumação na taça com a canela, aí ele faz purê de pêssego com aquele licor de Cadê? amêndoas, Liga pra ele, vamos Amaretto. perguntar a receita. amaretto, vodka, Delícia. limão. Fica interessante nossa, esse negócio. Sim, Amaretto cara, é bom. parece ser É bom uma o negócio delicinha, aí. cara, uma delicinha. Amaretto é bom. Esse é delicinha. Esse aí, será que tem no Amazon? A gente consegue pedir pra entregar aqui em Vitória? Vamos terminando aqui, a gente manda pro Marcelo mandar A receita Manda a aí. receita, a gente reproduz. Inclusive, tá aqui. convidado aqui a vir fazer um dia de podcast com a gente, que a gente quer todo mundo provar também. Pelo amor de Deus, vem. Acho justo, hein? Pô, imagina que história pra contar, hein? A Sensacional. criação do... Caraca, bicho, a gente vai ficar muito Moscomulho. bêbado nessa brincadeira. E hein, aí cara? hoje a galera faz espuma das mais variadas maneiras possíveis, né? E já tem pessoas falando que a espuma é o novo leite condensado, né? Da coquetelaria. Porque você faz um drink mais ou menos. Você quer Com a salvar espuma em ele, cima. você salva, bota uma espuma e tal. Mas chama realmente atenção. Você trazer a coquetelaria molecular para o dia a dia da coquetelaria, né? Que Então quando pega essa aí, hein? Gin tônica com ou sem espuma de gengibre? Eu respondo isso. Essa aí é sua, manda bala aí, se vira. Uma vez eu me queimando aqui. Uma vez sim, fui lá julgar um campeonato aí. Se entrega. Aí tipo, o cara serviu um drink que era um Negroni com uma espuma também de defumada. Misericórdia. Falei, meu Deus do céu, cara. E tinha aquele espuma doce defumada com Negroni. Nossa. Gente, menos é mais, pelo amor de Deus. Justo. Hein? A gente tinha que fazer no Simplifica. final um relatório de tudo que a gente pegou e falou que vai beber ainda, né? Minha Porque nossa, se é melhor colocar não. aí, vai mas pegar melhor. uma página Esse inteira. Negroni Se for com documentar espuma, não esse vai- negócio não vai aí, entrar, não vai entrar. É, o Negroni esse aí ficou meio... Então você falou Moscomulho ou Espresso Martins? Eu não vou esquecer, não, já que você tá Não, jogando acho todo que mundo na fogueira. quando a gente falou da espuminha, eu acho que ele falou que era Moscou. Cara, o Moscomulho. Espresso Martini com Mas são dois Rolical drinks deve ficar eu- legal, né, pra cara? mim, uma delícia. Fica legal, o Fica uma Espresso delícia. Martini. Não são drinks gosto que eu do Espresso curto Martini. tanto. É porque assim, a gente Eu sabe que a adoro coquetelaria Espresso Martini. tradicional Adoro os dois. brasileira no nosso contexto, assim, na nossa geração, envolvendo essa bebida vodka, né? É vodka energético. A gente sabe disso, João. Vodka energético e tem piores, né? Com leite condensado, creme de leite. Porque a vodka é aquele negócio. Qual vodka? Qualquer uma. Porque acha que realmente é tudo igual. E não é, ainda mais vocês grandes apreciadores de bebida, que a gente sabe que a acidez é diferente, a gente sabe que o retrogosto é diferente, a gente sabe que pode ter um gosto Ó, e pra mais vodka o dia neutro, seguinte também é como pode diferente ter pra gosto caramba, mais pra dependendo de uma de química. outra. Ah, sim, ainda tem, né? Todos os outros compostos aí. E então, os drinks com vodka, eles vêm dessa tradição meio pós-prohibition nos Estados Unidos, de que você deve esconder o sabor do
do destilado, né? Então é bala house com não sei o que, com suco de pozinho, Pô, suquinho tangue, hein? suco Ó. Light, né? Que não tem açúcar, É né? isso, Pra tudo, quem- tudo Mas eu vou te milimetricamente dosado. Um tanto de vodka, um Isso. tanto de energético, uma mãozada Pô, no gelo. delícia. Quanto o seu coração mandar. Então, assim, todo mundo preciso, né? Mas vou te falar uma coisa assim, é mais fácil, enquanto indústria, fazer um multidestilado bom, chegando aqui a vodka, e barato, do que fazer os monos destilados bons e baratos. Certamente. Com certeza. Então, assim, por isso que eu acho que às vezes a vodka também ela tem uma popularidade, porque é barato você conseguir uma vodka boa, assim. Eu acho que com 30 conto no mercado a gente consegue uma boa vodka. Hoje eu acho que um pouco mais. Mas dá pra tomar Talvez uma amanhã vodka legal mais aí ainda. com... Um pouquinho mais. Cara, Mas sim, dá pra fazer uma vodka eu acho honesta. que Exato. com 30 não sei, mas vai no supermercado com 50, Não, você pega coisa boa já de vodka, velho. Pega. Então, assim, por isso que a vodka eu acho, também ela tem uma penetração fácil, né? O cara Sim, consegue barato sim. comprar um produto legal e até servir. E tem um consumo muito grande, né, cara? O gin, ele veio pra substituir um pouco do consumo da vodka. Mas não chega perto, cara. não, não Impressionante. chega não. Mas ele pegou um pouquinho Pegou bastante. do consumo da vodka ali, né? É porque Vai ser difícil o gin bater na garrafa de Natasha, por exemplo, né? não cara. tem como. Porque Tá um é álcool puro, o outro é E o álcool outro- que com alguma coisa já. alguma Tem coisa. que ter pelo menos uma essência. Mas de eles fazem zimbro gin ali. muito barato ali, né? Essa quantidade de essência no fim da... O custo de produção do gin vai ser sempre um pouquinho maior do que a Vai vodka. ser sempre um pouquinho maior, Mas É vai pouca ser coisa, ínfimo né? quando nessa escala industrial, que aí já não é... A gente não tá falando mais nos London Dries, que são... O que Infusão. define um London Dry, né? Não é só o gosto de zimbro, as pessoas confundem isso. London Dry é uma técnica de destilação, onde vai no destilador. Coisa. Isso que a gente toma, assim, barato de gin, são os coquetéis gin. São os gins com essência composta. Compounds gins, Exato. né? São os compostos. Exato. Então isso aí eles conseguem fazer em tanque de 100 mil litros, botam lá Umas X ml de essênciazinhas. essência de zimbro, X ml de essência não sei o que, pronto, tem 100 mil litros de gin. Exatamente. Bom, vamos mandar então pra última pergunta. Você não respondeu Expresso Martini? Eu não respondi, não. Moscou Não, muito pra Moscou mim. Pra mim, muito. Moscou muito. Você, hein, João? Expresso Martini. Pra E mim, você, Moscou muito. Pedrão? O cara é solteiro, rapaz. O cara que é gatinha. entendi. Você chega lá no restaurante, eu tô cansado de ver esse japonesinho cheio de canequinha de moscomule na mesa. Tá certo, tá certo. Longe Ó, de minha se é o que pessoa. você gosta, lute por isso. Pedrão Sou fugiu ainda um da homem pergunta, hein? trabalhador. Manda aí, É, Pedrão. Eu gosto de moscomule. Moscomule. Eu Acho gosto que de Só Sim, nós dois é, mesmo, acho cara, que no não precisa Moscomule, ter então. Eu gosto de moscomulezinho, pô. E a saideira de hoje é Bom demais. Daiquiri ou Mojito? Bom também. Quem quer ir primeiro? Rapaz, eu sou um tomador de daiquiri em casa. Daiquiri. Deu Foi sopa. daiquiri que você fez ontem? Ah, rapaz, deu sopa, eu tomo Acho um que daiquiri. foi, não foi? Ontem fiz shot de daiquiri lá pra gente. É, um shotzinho, pô. Deu mole, eu tomo um daiquiri. Aqui eu vou no Mojitozinho. Gosto de Mojito. É bom pra caramba. Bom também. É Eu gosto bom, de Mojito. refrescante, Não, bom também. cara. Eu Eu acho também. muito refrescante. Isso que eu É, gosto, essa refrescante. refrescânciazinha dele, eu acho bacana. E assim como a Vem caipirinha, da folha, né? eu acho que ele tá pau a pau com a caipirinha dos drinks mais mal feitos do Brasil, né? É O mesmo? Mojito e Ah, a sim. caipirinha. Não, Pô, o tanto de bartender que ainda bota refrigerante de limão ao invés de água com gás, não tá escrito, né? E mata o sabor do E drink. soca aquele hortelã todo, Até pô, virar você vai uma ver, tá aquela lama, né? Porque aí bagaceira de hortelã. E isso eu acho um problema. Quando vem um Maltrata mato, tem hortelã, um velho. mato em cima, parece que o cara. Parece que você tá comendo a mata amazônica ali dentro, né? O Pô, negócio. é uma bagaceira. Fica- É um gelo picado, aí você bota gelo drink picado de com água com night, clorofila. aí fica meio aguado. É complicado. Fica Cara. clorofila pura, né? É, drink funcional. Não vamos entrar nisso, não. Mas eu gosto de um daiquiri, porque pô, trocou o rum, é outro coquetel. Trocou o rum, é outro coquetel. É quase um suco detox. É maravilhoso. E você? Cara, eu fico no Mojito também, eu Mojito. gosto. Eu gosto dos dois, né? Mas o Mojito é um drink muito gostoso também. Morritini substituindo a caipirinha no quiosque também funciona, hein? Ah, é. É bom, é bom. Vai. Mas dá Vai mais bem. trabalho, Na praia. gente. Pede não. Eu não faço, não. Faça. Pessoal, agora a gente vai encerrar aqui. A gente vai ficar bebendo e conversando bobeira aqui só, gente. Vocês não vão poder ver mais não, tá bom? Salute. Pessoal, obrigado. Fechando então o primeiro episódio Etílicos Podcast. Saúde. Yes, beijo. Valeu.